Olá, turminha. Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? E em ciências nós estamos com um assunto bem legal, que é o que? O planeta Terra. A gente já estudou o sistema solar, não foi? A gente viu, né, os planetas que fazem parte, a gente viu os movimentos que a Terra faz, né? O movimento de rotação que gera os dias e as noites, e o movimento de translação que formam os dias, os 365 dias formando o ano e formam também as 4 estações, né? Então, continuando aí estudando sobre o planeta. Nós vimos também a camada, não foi com a experiência que nós fizemos com a massinha, o ovo cozido, não foi? Que a gente não lembra que a gema representa o núcleo, a clara, aquela parte branca, representa o manto, e a casca do ovo, a crosta terrestre onde nós vivemos. Ou então, crosta terrestre ou litosfera, que nós vimos também, não é isso? Então, nós vimos que aí hoje nós vamos estudar um pouco sobre a litosfera, que é a parte do planeta onde tem o solo, né? A litosfera é tudo que compõe a terra, o solo, onde nós construímos nossas casas, onde nós criamos os animais, onde tem as plantações, enfim. É a parte do chão, do solo, é a litosfera, tá? E aí no nosso livro, a partir dos assuntos que nós vamos ver aqui, eles começam da página 128, tá? Vocês vão ler. Depois dessa aula, vocês vão ler da página 28 e responder até a página 133, tá? E aí é bem legal, porque agora nós vamos estudar os vulcões, os terremotos e as tsunamis. O que é isso, Pro? São ações, crianças, da natureza. Como isso acontece? Olha aí nessa imagem, nós temos aí a imagem da litosfera, né? Que são mostrando várias camadas da Terra, né? Tá vendo aí a litosfera ou crosta? É a terra onde vivemos, a parte mais superficial, é o solo, onde as plantas se desenvolvem. Estão vendo aí? Aí, seguindo, nós vamos agora para as placas tectônicas. O que são elas? São camadas, né? São placas que elas estão lá embaixo do solo, lá nessa parte de baixo, que diz assim, ó, essas placas tectônicas são grandes blocos rochosos, né? Que eles estão assim, ó, um do lado do outro, né? E eles são semi-rígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas, todo o planeta. Vejam aí o mapa mundi, essa linha vermelha, tá vendo? Tá mostrando pra gente um pouco essas placas tectônicas. Aí diz assim, as quais se movimentam sobre o manto, que é aquela parte branca, né, representada pela clara do ovo. A gente não percebe, né, mas elas estão sempre em movimento, certo? Então, o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se uma da outra ou se afastarem, né? A movimentação dessas placas resulta na formação de montanhas, né? Então, essas placas, as montanhas que hoje nós vemos, os montes, né? O movimento delas formam as montanhas, as fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Vamos ver mais na frente. Aí, seguindo, ó, todo no nosso planeta Terra, ele está dividido tsunamis. Ele está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplos, as placas principais podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana, né? Tá vendo aí o mapa mundi, essas letras vermelhinhas, é só pra gente ter uma noção, tá? Crianças conhecer, sinalizar mais ou menos onde elas estão, tá certo? Aí nós temos o mapa mundi que está mostrando, né, mais ou menos um resumo, né, o que são as placas tectônicas, né, que são grandes blocos rochosos que eles estão lá, né, no subsolo, lá na parte de baixo, né, então tá dizendo, todo o planeta é formado por 52 delas, né, só que tem umas maiores, outras menores, e aí elas se movimentam o tempo todo, né, elas estão sempre em movimento. Seguindo aí, a gente vai ver os terremotos. O que acontece? Essas placas, de acordo com a velocidade e a força desse movimento, elas causam danos externos, ou seja, fora, como eu disse, elas estão em movimentos. Às vezes a gente nem percebe, mas em alguns lugares, por exemplo, no Japão, né? No Japão já aconteceu muito isso, né? Então vejam aí as fotos aí de algumas ruas, tá vendo? Elas abrem crateras, né? Grandes buracos, onde muitas coisas caem, pessoas morrem, a depender do local e do horário, né? Então, os terremotos, eles causam vários danos, muitas pessoas podem até morrer.
Seguindo aí nós temos os vulcões, né, que é como se fosse, resumindo de uma forma ilustrada, os vulcões, eles são formados por gases, né, lá dentro lá dentro é bem quente, esses gases aquecem tanto que no seu devido tempo, de acordo com a região, no país, graças a Deus aqui no Brasil não tem nenhum vulcão ativo, né, mas quando eles entram em atividade, eles começam a expelir, a jogar para fora grandes quantidades de lavas, né, que são o quê? São rochas tão altas a temperatura que elas derretem, né, que chega a destruir, como já tem casos assim de cidades, né, de uma cidade que foi destruída por conta de um vulcão que entrou em erupção. Aí depois tem tsunamis, né, que são o quê? De acordo com esse movimento das placas, né, tectônicas que vocês vão ver mais na frente, a Pro vai mostrar um vídeo, um documentário mostrando um pouco, essas placas balançando, o que acontece? Interfere também lá no fundo do mar. E aí vai acontecer o que? As grandes ondas, né? Essas ondas vêm com uma força grande e numa altura muito, 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 muito alta também, que causa o quê? Grande destruição. Já fizeram até filmes, né, para mostrar um pouco sobre esse tipo de tragédia, né? Então, tsunamis também, elas são consequências desses movimentos das placas tectônicas. São agentes externos, né, que acontecem, agentes internos que acontecem dentro, né, e os agentes externos que a gente vai ver mais na frente, tá? Aí agora eu quero que vocês assistam um vídeo, tá? A Pro vai passar um vídeo para vocês assistirem com o documentário para completar a nossa aula. Quando terminar, vocês vão fazer a atividade, tá? Vocês vão ler da página 128 até a 131 e depois responder as tarefas e a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Beijos! Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Jaime. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico. A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves.
que os terremotos acontecem. A camada mais externa da Terra, a crosta terrestre, é formada por várias placas, como num quebra-cabeça. E essas placas se movimentam, ora se afastando uma da outra, ora se trombando uma com a outra, né? Quando chega a um limite a ponto de romper as estruturas, as rochas, de quebrar, de falhar, há a liberação dessa tensão. Sexta-feira? Quando a liberação das tensões de um terremoto que ocorra o epicentro no mar é suficiente para formar grandes ondas, pode ocorrer tsunami. Às vezes não é suficiente, na maioria das vezes não é. Mas quando é, formam-se ondas que se propagam em várias direções. A onda de tsunami, quando é formada em alto mar, ela tem características de ter um grande comprimento da ordem de 700 quilômetros, 600, 700 quilômetros, e a velocidade com que ela se propaga, ela chega até 700, 800 quilômetros por hora. Em alto mar, a altura dessa onda é da ordem de 30 centímetros. Mas à medida que ela avança para o litoral, a frente dessa onda, sentindo o fundo, o atrito faz com que ela perca a velocidade e ela começa a diminuir seu comprimento e ganhar altura. Ao chegar a 4 metros de profundidade, a velocidade dela diminui para 20 km por hora. Em compensação, a altura dela vai ganhando contornos de 8, 10 metros, como se fosse um estouro de uma manada de elefantes. Os elefantes da frente vão perdendo velocidade, contudo, os elefantes de trás vão avançando e vão acumulando energia. E aí, chegando a 20 km por hora, praticamente não se segura mais nessa onda. E daí é que ela tem energia suficiente de levar navios, levar carros, lixo, entulho. O terremoto no mar do Japão foi o mais forte daquele país. Atingiu magnitude 8,9 na escala Richter, o suficiente para, como se viu, provocar um tsunami. Mas